Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste domingo, trazendo esse pós-jogo do Verdão após a derrota para o Bahia pelo placar de 1-0 lá em Salvador. Derrota que deixou o Palmeiras na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, ali com 49 pontos. Como o Cruzeiro tropeçou também neste sábado, continua com 50 pontos e o Flamengo que ainda joga na rodada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários sobre essa partida ruim do Palmeiras lá em Salvador. E vamos aí com esse pós-jogo. A do Abel principalmente. Porque a do Abel tem um ingrediente. Vamos falar disso já, porque eu quero guardar, porque a gente debater bem, que é a questão do gramado. Vamos ficar só na parte técnica ainda, porque o Bahia, a impressão que se tem, Elton, e aí a gente tem que sempre rememorar, que o Bahia, ele ganha, mas é um Bahia que tem oscilado muito na temporada e dá essa ideia de tropeção do Palmeiras. Não é. É um resultado totalmente compreensível do ponto de vista do Bahia. O Palmeiras queria ganhar, óbvio, né? Eu acho que o jogo ele traz o retrato exato do que é o Bahia na temporada e do que ele depende para se manter ali na sua posição. O Bahia está sem o Caio Alexandre, que jogou o Acevedo. O Bahia estava sem o Jean Lucas, que foi expulso na última partida contra o Vasco. E aí entrou o Rodrigo Nestor, característica diferente. Saiu um jogador de seleção brasileira, inclusive. O Bahia está sem o Eric Pulga. E chegou o Sanabria, que entrou muito bem, inclusive, contratado na última janela, e estava sem o Ademir. Ou seja, os caras que faziam o Bahia funcionar. Um deles voltou. E um deles, voltando, já cria aquela memória de um Bahia mais eficiente. E o cara que voltou decidiu o jogo, que foi o Ademir. Então, é claro que essa oscilação do Bahia passa também por um elenco curto, passa também por uma oscilação normal de qualquer clube do futebol brasileiro. E aí os clubes que conseguem sair rapidamente dessas oscilações são os que possuem um elenco um pouco mais equilibrado. O Bahia não tem peças suficientes para poder fazer esse time manter esse equilíbrio. Mas criou uma gordura muito boa no primeiro turno que permitiu essa oscilação e ainda assim se manter entre os 6 primeiros colocados e ainda tem uma carta na manga que é o jogo contra o Internacional. O Bahia tem um jogo a menos, né? Então acabou sendo um resultado muito bom de um time que jogou para se defender e tirar o espaço do Palmeiras e jogar nos contra-ataques, e foi exatamente assim que saiu o gol. Assistência do goleiro, assistência do Ronaldo para o gol do Ademir. E para aumentar essa leitura que sempre é feita, né? O Bahia com um trabalho excepcional, maravilhoso, por isso que a gente fala que não é surpresa. É que o palmeirense vê um time que embalou, né? E ganha do River Plate, vai lá, joga com o Bahia. Imagina o seguinte, vai continuar essa trajetória. E na semana agora, Mário, o futebol ele é ingrato. Durante a semana, o Abel exaltado, as mudanças, né? O time... Agora, me parece até que estão questionando as alterações dele. Sim, porque o Palmeiras perde o Evangelista, e eu acho que é principalmente sobre o Evangelista, porque quando o Andreas Pereira chega, a gente debate muito, né? Sobre vai entrar na vaga de quem, vai perder o espaço Evangelista, vai trabalhar com o Andrés sendo esse volante que chega a mais. Não, ele entra na vaga do Maurício, porque o Evangelista está muito bem e dá ao Palmeiras, não comparando os jogadores, mas mais ou menos o que o Palmeiras tinha com o Rios, aquele volante que, além de tudo, ele te ajuda a produzir, ele te ajuda a sair para o jogo. E quando ele perde o Evangelista, ele coloca o Aníbal Moreno, que começou no banco de reservas. Então a dupla que entra é o M. Martinez e o Evangelista. Perfeito. E quando ele coloca o Aníbal, e aí que eu quero ver a entrevista do Abel, porque quando a gente fala do time ideal do Bahia já desde a temporada passada, é sobre um meio de campo muito forte, né? Essa temporada é que ele começa a ter mais opções pelos lados, o Ademir muito bem, quando o Pulga estava à disposição também. Então eu quero ouvir o Abel se parte disso, de ter um meio de campo mais combativo justamente por conta dos jogadores do Bahia. E ele poderia ter pensado diferente, talvez ter colocado o Maurício e colocado o Andrés um pouquinho mais nessa função de camisa 8, de camisa 10, de trabalhar um pouco mais o jogo por dentro, porque você tem um jogador de muita qualidade como o Felipe Anderson mais pelo lado esquerdo, e eu acho que você ganharia mais opções, né, ofensivas. Mas não, ele escolhe por entrar com o Aníbal Moreno no lugar do Evangelista. Porque o Jeff pelo Piquerez, acho que seria assim mesmo. É a posição. Eu acho que seria assim mesmo. Porque, e assim, quando o Palmeiras olha, e aí olhando o campeonato,
a gente vai, quando termina o campeonato, vai falar aquele jogo, aquele outro jogo e tal. No caso do Palmeiras, agora fica mais latente, porque a disputa é como se o Palmeiras passa esse obstáculo que era o River Plate, vai agora, daqui a um mês, jogar a semifinal de Libertadores, mas é como se tivesse agora o tempo, professor, que é o seguinte, agora vai, entra na briga com esse Flamengo aí. Então, vai oscilar, não tem super-herói no Brasileirão. É o melhor visitante, só tinha perdido pro Cruzeiro, né? Que só aumenta o mérito do Bahia. Claro, também, né, porque a oscilação num momento de maior entusiasmo do palmeirense do ano, né? De sequência de resultado, de consistência de jogo. Eu vi muitas semelhanças desse jogo com o jogo do primeiro turno também. Que o Bahia também ganha no Allianz, o Palmeiras teve oportunidades, teve até acho que mais oportunidades que hoje. Não foi propriamente um jogo que o Ronaldo trabalhou tanto. Mas o Palmeiras também produziu para sair de campo com um resultado melhor. Agora, acho que o Abel vai se defender, porque na hora ali não parecia uma alteração tão ruim. Claro que é uma alteração menos vistosa do que se ele colocasse, por exemplo, o Maurício. Acho mesmo, e esse lance comprova isso, que foi um resultado muito da individualidade dos dois lados. Do que o Ademir é capaz de fazer, porque é um lance muito do jogador que ele é. Né? Ele foi colocado para correr pelo Ronaldo e deu certo. E também um lance em cima de um lateral que não é propriamente o dono dessa posição. Acho que durante a semana, nem durante a semana, os palmeirenses nas redes sociais devem estar colocando está se adaptando ao futebol brasileiro. E foi um lance assim, você até falou da câmera, um lance bastante constrangedor, porque ele vai ruindo, né? A câmera de trás. Depois do drible ele vai ruindo. Então é uma coisa muito pontual. Claro que o Abel acho que não vai entrar nesse mérito, ele não é de jogar os seus atletas aos leões, mas acho que nessa semana vai se falar muito dessa falha individual que acabou valendo o resultado. De um jogo equilibrado, como são os jogos equilibrados entre esse pessoal do G4, G5, Bahia e Botafogo se alternam ali no G4, mas o Bahia é um candidato a G4. Agora o Mirassol, né, que tá... o Mirassol. O Mirassol eu já queria deixar minha opinião, que a gente vai ver o Mirassol aqui, viu? Na tela da ESPN Disney Plus em relação à Libertadores da América. Sim, sim. Ele tá cada vez... E sabe aquela coisa de, me deixa aqui. Aí ele entrou. Aí porque não tá no meu bolso, eu sempre ando com ele. Eu tenho um pano. Que eu sempre passo por Mirassol. É porque eu deixei ele. É que você tem esse paninho maravilhoso. Amarelinho. Você sabe o que fizer agora, tá perdoado o Mirassol. Não, é lógico. Até não porque tem, grande campanha. Enquete, quando começa lá, o pessoal do digital vem procurar a gente, vai lá, apostas pro Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que de 10, uns 9 botaram o Mirassol lá. Eu botei. Na zona de rebaixamento. Sim, eu botei. Não na zona de Libertadores. Mas tá tudo bem. Hoje é até aniversário do Reinaldo, lateral esquerdo. Um abraço pra ele. King Naldo. Que campeonato, hein? Parabéns ao Mirassol, que tá fazendo uma belíssima campanha. A gente já tá falando da parte técnica e já a polêmica em relação ao gramado. O Elton, o seu pano também pode ser utilizado em relação ao Rogério Ceni. Você que torce... Não, aqui. Você que... Pode, não mas ele você. não vai usar. Não você. Posso. Pode, mas não quer. Tá autorizado. Você que tá em casa... Pega o pano, você mesmo. Você que é torcedor do Bahia. Não fica olhando pro lado, não é com você. Certeza que você foi... O Rogério, não sei lá, viu? Não tá bem esse ano. Aí quando ele tem uma vitória como essa, que trabalho. É um cara que tem que permanecer, passa o pano ele pega o para as ausências. Não, assim, a gente tem que analisar o global e é um bom trabalho. Renovou o contrato por mais 2 anos e tem muita segurança. Eu acho que quando o cara trabalha com segurança, não é aquilo de perdeu 2 jogos e fica, será que eu vou continuar? Será que eu vou perder o grupo? É um trabalho muito bem estruturado e é uma estrutura muito bem definida dentro do Bahia que permite todo mundo ter tranquilidade na oscilação. É claro que a pressão do torcedor vai existir, ele existe, o torcedor quer... O torcedor do Bahia está com fome, né? Quem tem fome tem pressa. Claro. Está um bom tempo sem conquistar títulos nacionais. Então, é lógico que o torcedor quer voltar à Libertadores todo ano. Mas, internamente, há esse controle para que o externo não interfira lá dentro. A proposta de Rogério nos últimos jogos, eu acho que consolidou nessa contra o Palmeiras. O Palmeiras foi um time montado para controle com posse de bola. Não tem velocidade. O Diay não vai muito ao ataque. É claro que do outro lado você tem um cara que está começando ainda, né, se adaptando ao GFT. Você tem com o Felipe Anderson e o Andrés Pereira, não são caras de profundidade, né, não são pontas de fato. O Flaco Lopes e o Vitor Roque são os caras de movimentação, talvez o Vitor Roque seja o cara mais rápido para
para fazer esse tipo de jogo, né? Então, o que é que fez o Bahia? Pô, colocar 2 caras rápidos dos lados do campo. Colocou o Kaique de um lado e colocou o Sanabria do outro. Então, faz com que o Palmeiras tenha que... não joga pelos lados, porque tem que marcar os 2 pontas. E, ao mesmo tempo, o Bahia usa o que tem de melhor, né? O Everton Ribeiro para poder acionar os 3 da frente e fugir da falta de controle do meio-campo que o Caio Alexandre dá e a ausência dele com o Acevedo, isso não acontece. Então foi uma estratégia inteligente, tanto que o gol sai dessa forma, né? Era o Ademir justamente para ter um gás suficiente para pegar um Palmeiras mais cansado no segundo tempo, porque o Palmeiras vem de uma decisão na Libertadores, e aí conseguiu, numa jogada individual, não pareceu Messi e Boateng nesse lance, não pareceu. Mas foi um lance realmente bonito do Ademir, que trouxe para a perna direita. Na velocidade ele ganhou de um cara já ali, ainda pouco adaptado. A Mari até falava aqui antes do programa, né? Parece que o Jefté não conhece muito o futebol brasileiro ainda, não sabe que o Ademir vai fazer essa jogada. E de fato foi o que aconteceu e ele acabou fazendo um belo gol. Porque, assim, o gol ele acontece também de uma felicidade do Ronaldo, né? Uma assistência que vem lá do goleiro, ele lança o Ademir, e aí é muito do trabalho diário, porque você tem confiança nesse cara que pode fazer essa jogada individual, mas num contexto ali das oportunidades que a gente conseguiu acompanhar, principalmente no início do segundo tempo, também tem um chute ali de fora da área do Everton Ribeiro. Eu acho que o Bahia, ele conseguiu incomodar mais, mesmo sem 2 jogadores que deixam ali as possibilidades por dentro escassas, Jean Lucas e Caio Alexandre. Você tira esses 2 jogadores da equipe, até a própria referência do Everton Ribeiro se perde, né? Então, assim, tem que valorizar a entrada do Kaique, o Sanabria mais uma vez, porque são jogadores, entre aspas, que entram para substituir outros 2, Pulga e Ademir, que já estavam ali entregando talvez no melhor da temporada do Bahia, né? Quando o Bahia perde esses 2 jogadores e os outros por dentro. Olha esse gol aqui, ó. Nós estamos aqui agora 18 horas e 17 minutos. Você falou Messi, Boateng. Sim. Talvez no F-Show amanhã eu fale. Não exagerei. Eu acho que eu tô... Vamos ver. Guarda pra amanhã. Guarda pra amanhã. Você ainda tem uma noite de sono. Inclusive, você tem algo a resolver, uma pendência a resolver em casa, né? Isso, um abraço à minha esposa, Roberta. Então, calma, dorme e amanhã você pensa se fala sobre isso. Exatamente. Não, mas dormir aqui na TV. Isso aí. Você que é casado, não deixa a toalha em cima da cama depois de tomar banho. Aconteceu comigo. E eu peço desculpas. Bom, e olha, acontece o seguinte. Eu recebi aqui, por isso que o Elton falou, eu recebi aqui a mensagem. Falou ao vivo e já tá perdoado. Eu recebi a mensagem momentos antes de eu entrar no ar. Aconteceu com você ou aconteceu de novo com você? Professor, eu tava... Esse é o problema. Esse. Ficou igual o time. O time pelo tom da mensagem, eu acho que foi de novo. Eu tenho oscilado na temporada. Eu não preciso nem falar que lado E não pode botar a culpa em desfalque. Não preciso nem falar... Não é nem o lado que você tá, é o lado que nós estamos, que tá certo. Eu também tô errado. Olha, eu acredito que o Abel Ferreira vai ser o cara que encontra a toalha molhada na cama hoje. Será? Sim. Então, sabe por quê? Aí agora vamos lá. A gente está fazendo essa analogia, essa brincadeira comigo da toalha, que é o seguinte... Aí você tem 2 opções. Você admite o erro e fala, não vou fazer mais, ou você tenta subterfúgios. Não, mas eu estava pressa. Mas eu não sei o quê. Será que o Abel hoje vai falar na entrevista dele mais em relação a gramado? Sabe por quê, Elton? Já vão começar a falar 2 jogadores que machucaram, o gramado da Arena da Fonte Nova não está 100%. Nessa imagem mesmo a gente já vê aí um pedaço diferente. Outros jogadores que caíram no gramado levantaram com tinta, então a gente sabe que você trabalhou... Aquela maquiagem, nós 4 aqui já trabalhamos tanto em estádio, eles às vezes eles pintam um pouco para dar uma ludibriada. O gramado hoje já estava suspeito por causa disso, né? Sim. Antes de qualquer coisa... Teve show lá, é uma arena multiuso, tem muitos eventos e isso acaba atrapalhando, obviamente, o cuidado com o gramado. E eu vou arriscar outra aqui, porque tem quem encontre a toalha molhada na cama e tem quem deixe a toalha. Porque quem deixou, nesse caso aí, é a administração do estádio, né? O Rogério Ceni também vai reclamar. O Rogério Ceni já tem reclamado, inclusive, do gramado da Fonte Nova em condições melhores do que essas que a gente viu nesse jogo contra o Palmeiras. Porque desfavorece o jogo do Bahia também. Sim. É o Bahia do jogo do controle, e quando precisa acelerar tem que também, né, jogar com... Ele reclama que muitas vezes o gramado é pouco molhado, às vezes ele reclama que a grama está um pouco alta, ele reclama que às vezes tem irregularidades em determinados setores do campo que atrapalham o jogo dele, então vai ter reclamação do outro lado também. Não teve lesão.
No caso do Bahia, por conta do gramado, não teve lesão. Vamos ver também se as lesões foram por conta do gramado. Uma foi questão de coxa... Piquerez e Evangelista. O Piquerez foi joelho. Aí tem que saber também se foi por conta do gramado. O caso do Evangelista foi coxa, né? Foi posterior. Que questão muscular, acho que não tem uma relação direta, pelo menos comprovada, com relação a isso, senão no sintético aconteceria também. Mas eu acho que teremos reclamações dos dois lados. Do vencedor e do perdedor. A do vencedor já vinha de A do vencedor, jogos, né? obviamente, exaltando o desempenho da sua equipe, não colocando o gramado como... O Palmeiras perdeu por conta do gramado. O Palmeiras perdeu porque o Bahia foi melhor e foi mais eficiente. Mas vai ter Poderia ter sido melhor. Se a gente for olhar as imagens aí que a nossa equipe tá passando aí, porque o gramado, às vezes, é o jeito de pisar, né, Mário, professor? Que você fala, pô, tá irregular ali. Você vê o Fábio tá mostrando pra gente, o Felipe Abreu tá na coordenação, o Olavo, o Kleber no alto, tá todo mundo ali. Todo mundo no Twitter lá. Vai falando o meu ponto aqui, Felipe, se eu esqueci alguém. E é o seguinte, você vai vendo a imagem, olha lá, quando o Jeff entra, se a gente puder rodar agora, que a gente vai ficar olhando bem pra imagem mesmo, vamos ver se é questão do gramado. Por quê? É de direito que o jogador goste de atuar no melhor gramado possível. Ó, o do Evangelista aí, né? O dele... O que você achou, Mário? Não, pra mim, assim, olhando, não aparece relação com o gramado. Lance que podia acontecer em qualquer outro gramado. Pra mim, ele não parece escorrega, a né? relação com o gramado especificamente. O Sanabria sai mancando também no final do jogo. E o Gustavo Gomes, ao final da partida, também fala sobre o gramado, obviamente. Falou que por isso que eles preferem jogar em campo sintético, enfim, do que passar por esse tipo de situação. Ele, inclusive, fala exatamente o que o Elton fala, né? Acredito que os jogadores do Bahia também gostariam, porque ali a gente não está falando que é o tipo de campo que favorece quem está mandando, né, a partida, como o Palmeiras escolhe ter um gramado sintético dentro do Allianz e sabe muito bem trabalhar isso. Os adversários que sofrem mais. Ali tá ruim para todo mundo, e a gente está falando sobre a saúde do atleta. Né? O Palmeiras joga 1, perdão, Mari. Imagina. O Bahia joga 1, o Palmeiras joga 1 e o Bahia joga 19 nesse mesmo estádio. Exatamente. Não, e nós, olha, vejam bem. Aconteceu na Arena MRV, né? Antes da Arena fechar a temporada passada, o próprio Paulinho falou. Exatamente. Tem condições e de o a gente futebol, jogar assim. a Mari foi muito feliz quando traz esse detalhe do Gustavo Gomes, porque notem como o futebol a gente pega uma avaliação, uma observação de 2 contusões, se teve ou não relação com o gramado, você vê que já ampliaram para a discussão de sintético. Sim. Por isso que o ideal é jogar no sintético. Professor, vai aumentar a discussão de novo. Também? Não Então, tem toda a rodada mas entende como... que o sintético prende o pé? Inclusive o Kaique, que foi titular do Bahia, passou alguns meses afastado porque se lesionou num jogo na Arena da Baixada. Acabou se desequilibrando, teve um problema no joelho, passou um tempão afastado, né? Tanto que o Bahia nem renovou o contrato, ele acabou voltando para o Grupo City e depois retornou para o Bahia. O pano de fundo dessa questão toda é dar a mínima condição para o atleta profissional, de saúde. É isso que a gente teria que discutir, inclusive em relação a essa questão de gramado sintético, que a gente sabe muito bem que a FIFA é muito mais permissiva com o gramado sintético por questões comerciais. Ela é menos permissiva com outras coisas e é mais permissiva porque tem uma questão comercial envolvendo. Agora, antes de tudo, se o gramado foi culpado ou não, só o fato dele ser um gramado suspeito, porque antes dos 2 jogadores se machucarem no primeiro tempo, já se falava de gramado no começo da transmissão. Pela diferença de cor, de faixa, até a administração da Fonte Nova garantiu que era só uma questão da coloração, que o gramado atenderia às condições mínimas. Então, esse tipo de discussão precisa ser mais levada a sério no futebol. Não só no brasileiro. Eu digo no brasileiro porque no brasileiro é o básico do básico. Né? O gramado é o mínimo que você tem para exercer ali o espetáculo e os jogadores exercerem a profissão deles com o mínimo de condição de saúde. Essa é uma discussão muito séria. O que aconteceu hoje, se é por causa do gramado ou não deveria se realizar jogo em gramados considerados suspeitos por qualquer motivo. E hoje o gramado da Fonte Nova era um gramado suspeito. E o Palmeiras vai fazer reclamação formal na CBF sobre condições do gramado da Fonte Nova. Então,
essa situação do gramado, e aí eu acho que o gramado tem que estar perfeito em todas as condições. Sim. O gramado sintético é utilizado que a FIFA libera, e aí tem as questões que o Palmeiras também não está fazendo nada de errado contra a regra. Mas o que a gente estava falando aqui, já tem até a notícia rolando aqui, que o Anderson Barros alegou que as lesões do Lucas Evangelista e do Piquerez têm relação, sim, com as más condições do piso do jogo. Aí o Anderson Barros vai ter que colocar o médico do Palmeiras para dar a declaração e não o diretor de futebol. É porque... A explicação não pode vir de alguém leigo no assunto, quando ele é perguntado sobre algumas coisas e diz que não pode falar sobre, ele também não pode falar sobre as questões clínicas. E aí eu acho que tem um diretor médico no Palmeiras, além do diretor de futebol, que fala sobre isso. E aí é claro que a gente entende, né, que o Palmeiras faça essa relação, e é natural que aconteça, mas se aconteceu, e é bem possível de acontecer, a gente está dizendo que não vai acontecer, claro. Mas quem tem que falar é o especialista sobre o assunto, né? Não o diretor de futebol. Precisa ser embasado, porque senão fica essa coisa do meu lado e do teu lado, né? Como também quando vão na grama sintética reclamar. Mesma coisa. Exatamente. Toda a contusão no campo do Palmeiras também virou questão do gramado sintético. E talvez não seja assim, não somos especialistas. Eu acho que até o futebol subestima isso. Devia trazer mais especialistas para perto, para a organização do campeonato, a CBF, a própria FIFA, numa questão mundial, mas aí é o que eu falei, tem umas questões comerciais envolvendo gramado sintético e FIFA que fazem com que a FIFA seja muito... Eu acho que a FIFA é muito permissiva em relação a gramado. Mas não nas competições dela, né? O sintético... Aí é que tá. Então, por